Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre padrões de reversão, tá? Escolhi essas duas figuras, que é um padrão que apareceu há pouco tempo, tá? Então eu resolvi explicar sobre vocês. São padrões bem interessantes quando a gente consegue observar eles aparecendo em uma região de contexto, tá? Costumam dar bons movimentos, tá? A aparência do oco, tá? O oco seria o que, pessoal? Ombro, cabeça, ombro, tá? E o ocói seria um ombro, cabeça, ombro invertido. O aspecto da figura do oco seria isso aqui, ó. Tá? Tendo essa região como uma região de resistência. Por que oco? Ó, ombro, cabeça, ombro. Ok? E o ocói seria isso aqui, ó. Ok? Ombro, cabeça, ombro. Só que essa cabeça aqui é invertida, tá? Essa região aqui, ó, tá? Entre os topinhos e entre esses fundinhos aqui, ok? É chamado de linha de pescoço. Tá? Então essa região aqui, pessoal, é chamado de linha de pescoço, ok? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Deixa eu apagar aqui. Tanto o oco quanto o ocói, eles são pivôs, tá? Então vocês muitas vezes ficam presos a padrões, né? Como o que é uma bandeira, o que é uma cunha, o que é um oco, um ocói. E muitas vezes é só vocês observarem e interpretarem. Porque se vocês observarem um oco aqui, ó, tá? Aqui, ó, ele fez um fundo, tá? Acima, calma aí, deixa eu apagar aqui. Tá? Ele fez um fundo, ok? Um fundo acima do anterior e aqui ele fez um topo. Nesse momento aqui, ó, tá? Ele tenta continuar a tendência de alta, porque a tendência de alta é formada de topos e fundos ascendentes, ok? Isso no caso do oco. Vamos botar aqui a neckline mais ou menos aqui, tá? Então chega até tentar fazer um movimento, só que ocorre uma defesa vendedora nessa região. Ele forma o quê? Um topo abaixo do topo anterior. Quando ele fez esse topo abaixo do anterior, ele armou um pivô de baixa, certo? Ele armou um pivô de baixa. Essa região aqui, ó, seria a cabeça do pivô, onde seria o quê? A neckline. Desde o momento que o preço consegue romper essa região de pescoço e fechar abaixo, ele aciona o pivô de baixa, ok? E confirma o padrão de ombro, cabeça, ombro. Então, o segundo ombro, pessoal, o segundo ombro, ó, o segundo ombro, tá? O segundo ombro, tanto do oco quanto do ocói, são pivôs, tá? Porque o oco é um pivô de baixa, ok? E o ocói, ó, ok? Um fundo e um fundo acima do anterior. Então o acionamento do ocói, ele aciona um pivô de alta. E o acionamento do oco, ele aciona um pivô de baixa. Tá? Esses tipos de padrões, tá? Deixa eu apagar aqui. Esses tipos de padrões, eles são muito interessantes quando eles aparecem em regiões fortes de suporte, tá? Ou resistências, preferencialmente nos prazos maiores. Só que muitas vezes, pessoal, a gente quem opera day trade, tá? Quem opera day trade, observa esses padrões aparecendo em meio a movimento. Em meio ao movimento. Porque, olha só,
Muitas vezes ele faz isso aqui, ó, ele faz uma pernada de alta, ok? E no meio da pernada de alta ele faz isso aqui, ó. Tá? Aciona esse pivô, ok? Então, eu sei que no meio de um movimento, muitas vezes a pessoa tem que ter prática para conseguir identificar isso aqui. Vamos mostrar para vocês aqui um exemplo, pessoal. Aqui, ó. Presta atenção, uma região de contexto aqui, ó. O mercado vem fazendo esse movimento de expansão, ok? Faz uma correção. Aí o que a gente faz? A gente traça fibo, tá? Entre máxima e mínima. Aqui 50%, 38,2 e 61,8, tá? Ele vem fazer um movimento aqui, ó. Ele vem fazer esse movimento aqui, aqui é 50%, tá? Vamos fazer aqui uma simulação, tá? Ok? Aqui é 50%. Ele faz esse movimento aqui, ó, e faz isso aqui, ó. Ok? Numa região de contexto, ó. Ele fez esse movimento de correção até a retração de 50% dessa pernada de alta. E aqui ele vai armar um pivô, ó. Ó. Topinho, topinho e um fundo. Ó. Quando ele rompe essa região aqui, ó, ele aciona um pivô de alta, tá? E aciona o padrão de Okoi. Só que esse padrão é no meio de um movimento. Não é numa região de topo e não é numa região de fundo de mercado. É no meio de um movimento. Então, esse tipo de observação aqui, ó, em meio a movimento, é mais difícil de ver quem não tem tanta prática de mercado. Mas são operações muito interessantes quando aparecem numa região de contexto. Possivelmente aqui, ó, a média móvel vinha aqui por cima, né? Fez uma virada aqui a média curta e a média maior, ela vem aqui por baixo, ó. Então, nesse momento, quando ele aciona esse pivô, a média mais curta, ela já faz uma virada, e ela se alinha com a média, no caso aqui uma média de 20 períodos, essa média aqui de 9 períodos, tá? Então, esse movimento, quando ele arma esse pivôzinho aqui, ó, tá? Muita gente já pensa em reversão, com stop aonde? Aqui, ó. Né? Porque aqui ele acionou o pivô, nesse fundo. Só que o pivô não desenvolve. Ele volta e forma um Okoi. Quando ele rompe esse topinho acionando o pivô de alta, ele aciona o stop desses vendedores aqui, ó. As médias se alinham e continua o movimento, tá? Então eu queria falar com vocês hoje a respeito desses dois padrões, tá? Ficou meio zoado aqui, galera, ficou meio confuso, tá? Mas eu acho que vocês conseguiram entender o que eu tinha para falar, tá? Esse padrão aparecendo em meio movimento, tanto o Okoi quanto o Oco, tá? Porque poderia, no caso, aqui, ó, vamos fazer aqui para ficar bem esclarecido. Ele poderia vir do movimento de baixa, ok? Tá? A gente traçaria o fibo quando ele começasse a corrigir, tá? Aqui, ó, aqui 50%, tá? Ele corrigiu 50%. Aqui, ó, o que ele armaria aqui, ó? Nessa região, ó, de 50%. Não necessariamente 50%, tá, pessoal? Pessoal, o desenho está meio torto, é porque eu estava fazendo lá de lá, mas o objetivo é vocês entenderem o contexto. Ele pode chegar numa região de confluência, não só em região de 50%, poderia ser outros tipos de retração, poderia ser uma média móvel mais longa, né? Assim, uma média móvel de 200 períodos vindo por aqui, ó. Tá? Ele tentar fazer uma reversão desse movimento que era de baixa, ele sentiu uma região de resistência e no meio de um movimento ele armar isso aqui, ó.
ele arma o pivô de alta, né? E os traders já pensam numa reversão desse movimento. Ele sente a resistência, arma um pivô de baixa e reverte esse movimento de alta, tá? Então isso aqui é quando ele aparece em meia movimento, tá? É um padrão que eu gosto bastante de operar, eu uso muito em day trade, tá? Inclusive essa semana apareceu um padrão de reversão desse tipo aqui, ó, tá? Um OCOI no dólar, numa região que era a região de alvo de Fibo, era uma região que já vinha totalmente esticado e era também fundo de suporte, tá? Pelo gráfico diário, e ele deixou esse padrão aqui, tá? E quando ele fez isso aqui, ó, ele armou o pivô, esse ombro aqui, ó, esse ombro aqui foi até um pouquinho acima, tá? Ele acionou o pivô, acho que foi um pouquinho abaixo, não foi nem acima, pessoal, foi um pouquinho abaixo, tá? A neckline foi meio que inclinada, acionou esse pivô, fiz uma compra no rompimento dessa região, tá? Então fiquem atentos, pessoal, dois padrões bem interessantes, tanto para quem opera day trade, quem opera prazos maiores, isso aqui aparece muito, ok? Estejam preparados quando as oportunidades aparecerem para vocês conseguirem pegar as entradas. Então, pessoal, vamos prestar atenção aqui nesse padrão do dólar, tá? Esse movimento intradiário aqui, ó, tá? O mercado armou esse pivôzinho de baixo aqui, né? Fez esse movimento, tá? Aqui, ó, a gente já começa a perceber, né? Uma exaustão de movimento, ok? Uma exaustão de movimento, vendo pico de volume nesses candles, tá? Mercado aciona até um pivô, né? Só que sente essa região. Essa região aqui, ó, se a gente perceber bem, tá? Era uma região com bastante relevância para o mercado. Era uma região onde foi esse topo, esse fundo duplo, né? Que o mercado depois corrigiu, ok? No movimento, tá? Do movimento intradiário, tá? Do movimento intradiário, esse espelhamento aqui, ó, tá? Era alvo de 100%, ok? E do cenário macro, tá? Era o último alvo desse pivô aqui maior, desse pivô aqui, ó, era o último alvo da projeção de Fibo, alvo de 161.8. Então essa região aqui, ó, era uma região com bastante confluência, tá? Do movimento intradiário totalmente esticado, né? Esse fundo aqui, ó, se a gente olhar o MACD, ó, deixa eu aumentar aqui. Se a gente olhar o MACD aqui, a gente vê que já tem uma divergência aqui, né? O preço fazendo fundos descendentes, né? E o indicador fazendo fundos ascendentes, aqui uma divergência de alta, tá? Então tendo em vista essa divergência, tendo em vista essa região de bastante confluência como suporte, inclusive essa região aqui, ó, era um fundo importante no gráfico do dólar futuro, tá? Era o último fundo. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá? Olha só. O gráfico tá esse gráficozinho aqui, ó, pessoal, ó. Tá? Era esse último fundo aqui, ó. OK? Se o mercado perdendo esse fundo, ele já não teria mais suporte pelo preço, tá? Então essa região é uma região que os compradores estavam atentos nessa defesa. O que a gente pode observar aqui, pessoal? Nessa região de suporte, a gente observa que o mercado fez aqui, ó, um padrão de, ó, certo? Um OCOI, tá? Então essa região, me perguntam muito sobre operações de reversão de movimento.
essa região, esse movimento aqui, ó, foi um cenário bem ajustado para operar uma reversão, né? Operar reversão por quê? Porque ele vinha de uma tendência de baixa. Se a gente pensar numa compra, a gente está operando uma reversão, porque os prazos maiores, a tendência ainda era de baixa, né? Então, ó, então se a gente operar nos 5 uma compra, a gente está operando contra os prazos maiores, a tendência de baixa, ok? Então a operação que eu peguei aqui, pessoal, na ponta compradora, calma aí. A operação que eu peguei aqui na ponta compradora foi o seguinte, tá? Ele rejeitou essa região, tá? Não pensei em compra imediatamente aqui, esperei ele armar um pivô e romper aqui a neckline, né? A linha de pescoço aqui, ó. Quando o mercado, tá, fez um fundo acima do anterior, já tinha até feito um fundinho aqui, né? Mas fez esse fundo acima do anterior, armou o pivô de alta. Aqui, ó, ele armou o pivô de alta. Quando ele rompeu essa região acionando o pivô de alta, eu não esperei a confirmação, tá? Eu coloquei uma ordem no rompimento do pivô, tá? Stop na mínima e fui conduzindo essa operação, tá? Então eu queria mostrar para vocês, pessoal, em relação a padrões de reversão, tá? Esse é um padrão bem forte, tá? Apareceu numa região de suporte bem forte, depois de um movimento totalmente esticado, né? Se a gente olhar o estocástico, ele já vinha sobrevendido, tá? Então a gente pôde observar vários cenários aqui, né? Primeiramente, observando o volume, né? Observando o volume, a gente já vê uma exaustão de movimento, ok? Pico de volume, tá? Possivelmente as bandas de Bollinger, não, eu pensei que eles já viessem patinando fora da banda, tá? Demonstrando exaustão, mas pela banda não indicaram exaustão. Mas a gente vê claramente aqui, né, um pico de volume, ok? E uma região de bastante confluência, né? Um alvo de espelhamento, né, alvo de 100% no movimento intradiário, tá? E o alvo da projeção de 161.8, tá? Desse pivô maior aqui do cenário mais macro. Ok, pessoal? Então fiquem atentos às oportunidades, tá? Estejam preparados para quando elas aparecerem vocês estarem aptos a pegar, tá? Esse tipo de movimento ele pode aparecer também em meio ao movimento, tá? Não só depois de um movimento esticado. Às vezes ele aparece no meio de um movimento indicando uma possível entrada. Então é isso aí, galera.